Como fidelizar clientes? Bom, pessoal, esse é um desafio gigantesco para qualquer empresa, seja ela estúdio ou academia. Fidelização de clientes é um processo contínuo e constante que deve estar no foco de qualquer serviço, produto, processo dentro das empresas. Uma das 3 maiores empresas de pesquisa no segmento, a americana Bain & Company, coloca que aumentar em 5% o índice de fidelização dos nossos clientes pode gerar ao longo do tempo um aumento de 95% na lucratividade das empresas. Impressionante, né? O poder que clientes fiéis trazem para as empresas do segmento de serviço mais ainda. Fidelização deve estar na mente de todos os colaboradores dos estúdios ou das academias. E aí eu vou trazer para vocês 3 dicas que vão auxiliar nesse processo de fidelização. Primeiro passo: crie uma trilha do usuário. Crie uma trilha de experiência do seu cliente com todos os produtos, serviços e processos que você implementa dentro do seu estúdio ou da sua academia. E aí você precisa pensar em todos eles. Pense no processo de venda, pense qual é a trilha de experiência dele na avaliação física, no primeiro dia de aula, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, enfim, em todos os processos de atendimento dele ou de contato dele com o seu serviço. Como é que acontece com ele quando ele entra em contato via WhatsApp, via Instagram com a academia ou o estúdio de vocês? O que ele ouve, o que ele escuta, o que ele lê no primeiro momento? Tudo isso, todo esse processo, todo esse atendimento tem que ter o foco na fidelização. Que o cliente se sinta o mais acolhido e o mais atendido nas suas expectativas e desejos dentro do seu estúdio ou da sua academia. Segundo passo, tenha feedback. Construa pesquisas constantes. Escute o seu cliente. Dê a ele oportunidade de mostrar para você o que ele quer que você corrija nos seus processos para que ele se sinta mais acolhido, se tornando um cliente mais fiel. Mas pense em pesquisas que realmente incorporem para vocês uma análise, que dê para vocês subsídios de análise para esses processos. Nada de perguntas abertas, perguntas gerais. Como está o nosso atendimento? Isso não traz nada de análise. Pense em perguntas mais específicas. Então, se eu trouxesse, por exemplo, qual o seu grau de satisfação com o resultado obtido no Pilates? Qual o seu grau de satisfação obtido na aula coletiva de dança? Opa, já são perguntas que podem direcionar para uma melhor compreensão nesse processo. Pense nisso, pessoal. Perguntas que façam sentido para o cliente e que a gente consiga analisar. E o terceiro passo, pessoal, é controle os números. Tenha esses números claros para a sua equipe e para você, gestor. Como assim controle os números? Você sabia que é possível controlar numericamente o índice de fidelização dentro da sua empresa? É possível. E aí existem vários índices. NPS, tempo de permanência média de aluno dentro da sua empresa, o desempenho do resultado dos alunos na carteira de clientes que você distribui para o seu colaborador. Então, controlar todos esses números é fundamental, porque ali você consegue compreender os números
e tenta entender o comportamento desse cliente, se ele está mais ou menos fiel, se ele tem um poder de fidelização maior ou menor, ou qual é o índice dele dentro desse caminho, desse cliente que não é fiel, que é o cliente que entrou para conhecer o seu estúdio ou a sua academia, em que trajetória ele está, qual é o caminho que ele está percorrendo e qual é a posição dele dentro desse caminho para se tornar o aluno fiel. Aquele aluno que, quando a gente fala da academia ou do estúdio, ele defende a academia, ele defende o estúdio, ele faz a promoção para você. É aquele cliente que anda com a sua camiseta, que coloca o adesivo no carro dele, que participa das ações do seu estúdio. É esse cliente que a gente precisa formar, o cliente fiel. Forte abraço, nos vemos em seguida.